Oi, gente, começando mais um videocast especial Clube do Livro e Bahia.com, dedicado à Bienal do Livro Bahia 2024. Você que nos acompanha aqui, lembra que na semana passada nós falávamos sobre literaturas LGBTQIAPN+. Hoje, nesta sexta-feira, mais um tema importantíssimo, também presente na Bienal do Livro, literatura negra. E para isso, tenho a alegria de receber aqui nesta bancada, olha só, Roberta Gurriti e Anderson Chon. Tudo bem? Que alegria tê-los comigo aqui, conosco. Uma alegria muito grande, fiquem à vontade, vamos falar muito hoje aqui. Massa. É honra toda nossa, né? Ih, obrigada pelo convite. Oi, gente, tudo bom? Sou a Roberta Gurriti, sou baiana, escritora, muito chique falar que sou escritora, né? Me reconheci há pouco tempo como escritora, apesar de escrever desde 2016, num aplicativo aí que alguns podem conhecer chamado Wattpad, então eu fazia algumas fanfics por lá, e aí parei um período de escrever e tal, voltei em 2022 com a antologia Seis Desejos de Natal, que eu organizei e idealizei junto com a editora Se Liga Editora, que é uma antologia onde tem 6 autores que são pretos e falam ali sobre o Natal, o romance e tal, porque eu sentia muita falta de ter histórias pretas no Natal, que é um período que eu amo muito. Então eu falei: "Ah, não existe, então eu crio", eu tenho muito disso. Então eu chamei meus amigos e falei: "Vamos?", eles falaram: "Vamos". E aí a Tati, que é a dona da editora Se Liga, um beijo, Tati, ela também topou, e aí a gente fez, essa antologia linda acontecer. E no ano passado ela veio aí, fisicamente, mas infelizmente não está mais disponível o físico, mas vocês podem encontrar na Amazon. E se você assina o Kindle Unlimited, você vai ter ele de graça. Então você pode resgatar esse e-book e, assim, leiam. Não apenas no Natal, mas leiam. Que maravilha! Bom, agora a bola é com você, Anderson Chon. Fala um pouquinho sobre o seu percurso na literatura e se apresente, por gentileza, para o nosso público. Então, meu nome é Anderson Chon e disseram que eu tenho um dom de fazer poesia e eu faço isso todo dia. Mas, por favor, não me chama de poeta, nem me chama de escritor. Na verdade, eu odeio esse negócio de rótulo. Se for pra me rotular de alguma coisa, Ricardo pode me chamar de pegador. Mas calma, não é esse tipo de pegador. Eu sou o cara que pega a dor, transforma em verso, transforma em poesia, transforma em amor. É isso que eu sei fazer, já que eu sou Anderson Chon, poeta crônico. Muito prazer. Prazer. Bom, pegador, já que assim é poeta, já fala dos seus livros aí também. Então, eu tenho um conceito que é o conceito da poesia crônica, né? Essa poesia que pode acontecer no cotidiano. Lá em 2013 eu lancei meu primeiro livro, que era um poeta crônico, infelizmente está esgotado, assim, mas 6 anos depois eu lanço o segundo, que é o outro poeta crônico, que me diz que eu sou péssimo com nomes de livros, e tal. Mas era a continuidade desse conceito, de você fazer poesia com as coisas simples do cotidiano, beber água, Sim. pegar ônibus. Em 2020 eu lanço um e-book chamado A Despedida do Superfuturo. Em 2023 eu começo a passear pelo romance, um romance pela editora Caramurê chamado Quando as Borboletas Saem do Casulo. E no segundo semestre eu lancei, dia 6 de outubro, aqui, Estados Unidos da África, que é um HQ, ao lado do meu parceiro Daniel Cesarte, ele é o ilustrador dessa obra. Nessa HQ a gente conta a história desse personagem, que é o Rei Banto, um super-herói, um homem preto, africano, o ser mais poderoso do planeta, mas sabe que não dá para matar a fome com raio saindo dos olhos. Então ele se torna o presidente, né? Ele unifica o continente africano, transformando na nação a nação mais poderosa do planeta, que é os Estados Unidos da África. Que maravilha! Olha, já já volto aqui para a bancada, porque agora vamos sair para onde? Para São Paulo. Porque a gente tem uma conversa virtual também com outro autor para falar sobre este tema de hoje, literatura negra. Esse também super conhecido, viu? Ator, diretor, roteirista e escritor, Aldre Anunciação. Oi, Aldre, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao videocast. Já queria que você também se apresentasse enquanto escritor para o nosso público e já falasse um pouco dessa sua caminhada, do seu percurso na literatura. Então, meu percurso na literatura, ele se resume basicamente em 5 publicações. A primeira, em 2012, Namíbia Não, que é uma obra fruto de uma dramaturgia teatral que eu adapto para um livro, publico pela editora Idúfiba. Em 2013, a gente ganha o Prêmio Jabuti na categoria juvenil. Falo a gente, eu e a editora ganhamos, né? Na categoria juvenil. Isso 2012, 2013, né? E aí eu tenho um gap, em 2019 eu publico dentro de uma antologia
uma obra fechada chamada Antememórias de uma Travessia Interrompida, publicada pela Funarte, dentro de uma compilação de obras escritas por negros e negras, chamada Dramaturgias Negras. A próxima publicação é solo, novamente, em 2020. Eu publico Trilogia do Confinamento, pela editora Perspectiva de São Paulo, que tem 3 obras minhas ali dentro. Embarque Imediato, Campo de Batalha e ainda insiro na Bíblia essa trilogia. E a última publicação acontece em 2023, Pretamorfoses, biografia não autorizada de um ex-branco, uma pequena novela literária também, lançada ali pela editora Malê, do Rio de Janeiro. Então, basicamente, são essas publicações. Para completar 5, é uma tradução do Antememórias de uma Travessia Interrompida, que foi publicada pela Bloomsbury, que é uma editora dos Estados Unidos, que publicou uma tradução em inglês dessa minha obra, Antememórias. Então, o percurso literário vai basicamente por esses 5 trabalhos, por essas 5 obras. E a temática, eu costumo dizer que minha temática sempre trata da identidade a partir da desidratação, né? O conflito das personagens é sempre a partir de um confronto de descoberta ou redescoberta de sua própria identidade e a relação disso com a sociedade e as outras personagens ao seu redor. Eu diria que são histórias bem diferentes uma das outras, mas que têm como norte a busca da identidade, né? A identidade como viés. Em termos de gênero, elas são sempre aventurescas, surreais, ou, enfim, fantásticas. Valeu, Aldri, obrigado. Segue aí, já já a gente volta a conversar, porque agora aqui na nossa bancada eu queria ouvir Roberta e Anderson também sobre uma reflexão a partir do tema da Bienal, né? As histórias que a Bahia conta. Se a gente pensa em literatura negra, literatura preta hoje, na Bahia e no Brasil, como é que vocês enxergam, né, essa literatura e quais são as histórias que a gente está contando? Eu acredito que a gente está contando histórias de vitórias e acredito até que a gente já possa começar a comemorar um pouquinho, sabe? Tem coisa mudando. A literatura preta da Bahia é uma literatura muito forte. A gente já começa a ser reconhecido em outros estados e para muito além dessa ideia da literatura regional, sabe? Todos os estados estão em alguma região. Então, por que É. quando a gente faz a literatura, é literatura regional, sabe? Literatura preta é falar sobre representatividade. A gente está tendo mais jovens que conseguem se ver nas histórias, se ver nas ilustrações. Eu fiz um trabalho recente lá em Jardim das Margaridas para conversar com crianças, né? Levar os Estados Unidos da África para lá, falar sobre a concepção de super-heróis. E eles tinham uns moldes para pintar, assim, o molde de super-herói, super-heroína, o super-herói numa cadeira de rodas e o outro super-herói cego. E faltou lápis de cor marrom. Eles queriam pintar a pele dos personagens marrom. Isso, para mim, é uma vitória gigantesca. Já é muito diferente como foi na minha época, onde existia o tal lápis cor de pele, sabe? Uhum. E quem faz isso é a arte, quem faz isso é a literatura, nas suas diversas facetas, seja literatura infantil, seja histórias em quadrinhos, seja um romance. Eu acho que a gente está dando passos valiosos para fazer com que essa nova geração, sabe, chegue mais forte, chegue mais fortalecida, tanto como leitores como futuros produtores de arte. Eu acho que são essas as histórias que a Bahia conta e são essas as histórias que a Bahia pode influenciar. Uhum. Ela pode criar pessoas que são muito mais conscientes e eu acho que a gente já deu um passo assim, muito importante nessa direção. Perfeito, eu concordo 100%. E trazendo um pouquinho desse gancho, a representatividade é muito importante. Seja ela a representatividade preta, indígena, a representatividade das pessoas com PCD, pessoas PCDs e tudo Sim. mais. E, cara, isso é muito incrível das crianças quererem, né, o lápis marrom para poder pintar os personagens. E eu falo muito que eu queria, apesar de eu não ser de uma geração muito distante, eu acho que seria, nossa, minha vida teria sido tão diferente se eu tivesse crescido com histórias com personagens parecidas comigo, com o mesmo tipo de cabelo, os mesmos traços. Eu digo que eu não teria alisado o meu cabelo, eu não tiraria fotos com metade do rosto, porque eu achava o meu nariz muito grande. Então, a representatividade preta nas histórias é muito importante.
Porque eu vejo agora que as meninas, principalmente, não querem mais alisar o cabelo delas. Sim. Elas veem aquele cabelo crespo, grande e tal, e falam, nossa, é igual o meu, que lindo e tal. Às vezes, eu fui na livraria, e aí tinha a parte da literatura ali infantil e tinha vários livros com personagens pretos e tudo mais. E aí eu vi uma menininha indo lá e pegando assim, e o olho dela brilhava. Isso é incrível. E a Bahia, nossa, a Bahia é diferenciada, né? Exatamente, pô. É diferenciada. E eu vejo que a literatura dos autores baianos é uma coisa diferenciada também, porque a gente se sente imerso naquele universo que eles criaram, a gente sente a representatividade. E é muito legal que a galera de fora tá começando a enxergar e falar: nossa, eu li esse livro, eu quero muito ir na Bahia. Uhum. Eu tô me sentindo na Bahia e, nossa, que lugar incrível. E de fato é. A Lorena, do Passos Entre Linhas, ela tem um projeto lindo, que é Lendo a Bahia. E aí eu tenho um grupo de amigas que entrou no grupo, né, e quer. Não sei se entraram, espero que já tenham entrado Por no favor. clube dela, por favor. E falaram pra mim do tipo, nossa, vocês têm livros incríveis e olha essas histórias, olha o país, que a gente chama, ai, Salvador, meu país. Meu Olha só país. o país de vocês, coisa linda. E é lindo, né? Então, Lorena conseguiu convencer uma paulista que morava em Minas a vir morar em Salvador, através do projeto dela, assim. É isso, salvamos uma paulista, assim. Parabéns, Lorena, aí. Reservou o seu lugar no Incrível. céu, assim. A ideia da representatividade é incrível como a gente vê que as histórias de pessoas negras são parecidas com a falta dessa representatividade. Desculpa ser repetitivo, mas se você for ver, meninos vão contar a história X de que assistiram os mesmos super-heróis, que leram as mesmas coisas, as meninas vão contar a história Y sobre o cabelo. Então, se fosse assim, e olha que eu e Roberto somos de gerações bem diferentes, assim. Uhum. Mas se a gente tivesse o Rei Banto, se a gente tivesse o Seis Desejos de Natal, já seria bem diferente. Como já é diferente essa nova geração. E aí eu queria pensar o seguinte agora com vocês, né? E já também trazendo aqui para a gente conversar e ouvir a Anunciação sobre a Bienal do Livro, né? A gente tem falado em literatura preta cada vez mais, nas feiras, nos eventos literários, nas bienais, com espaços maiores, com uma diversidade maior, né? Para além daquelas figuras que nós já sabemos que estão sempre presentes nesses eventos, mas uma diversidade maior, espaços maiores sendo ocupados, sobretudo por autoras negras e autores negros. Agora, a gente tem que pensar também que não é de hoje que pessoas negras fazem literatura. Vamos pensar em Maria Firmina dos Reis, em Carolina Maria de Jesus. Há quanto tempo a escritora, a professora Conceição Evaristo escreve? Quantas outras e outros autores estão nesta caminhada há tanto tempo, mas neste momento a gente tem visto talvez um holofote maior. Como é que vocês veem isso? Como é que vocês percebem isso? Olha, eu vejo hoje a literatura negra no espectro Bahia e Brasil com um olhar muito afetuoso sobre os assuntos que estão apresentados. Eu acho que os conteúdos, eu diria que não seriam conteúdos. A gente não precisa esperar novos conteúdos, assim. Eu acho que os conteúdos talvez sejam os mesmos apresentados por uma literatura terceirizada. Quando eu falo terceirizada, é um olhar terceiro, né? E é muito bonito também o olhar terceiro, o olhar do outro sobre si. Mas eu penso que o conteúdo, quando ele é apresentado em primeira pessoa, ele ganha um aspecto muito significativo e muito expandido. Então, a literatura baiana e brasileira negra, hoje, eu penso assim, está trabalhando as mesmas histórias que a gente ouvia, só que a partir de uma perspectiva outra. Então, é como se a literatura negra hoje não está buscando contar novas histórias. Ela está recontando tudo que foi contado de uma maneira diferente. E, é claro, a forma, a maneira é conteúdo. E quando a gente conta de uma maneira diferente, certamente a gente traz novos assuntos,
traz novos conteúdos, né? É como se fosse um conteúdo macro que já está aí, todos sabemos do que aconteceu, em termos de, vamos lá, o tema da escravização, né? Todo mundo já, vários historiadores devassaram, temos mestres, doutores que devassaram tudo isso. Mas quando você analisa essa mesma história a partir de uma perspectiva negra, literária e ficcional, você descobre ou redescobre lugares que talvez a historiografia oficial não deu conta. Então, seria a mesma história contada de maneira diferente. Então, é assim que eu vejo a literatura negra brasileira nesse momento, assim. Ela não está em busca de descobrir novas histórias. Ela está recontando totalmente todas as histórias que foram contadas. E nesse jogo, o que fica evidente é o modo de fazer. A gente está contando o nosso modo de fazer, o nosso modo de ficcionalizar, o nosso modo de literatura, que muitas vezes não foi enxergado, né? Durante um bom tempo. Carolina Maria de Jesus, por exemplo, a sociedade questionava muito o modo dela, né, de escrita, mas o modo era o conteúdo. Então acho que a gente está entendendo finalmente que o nosso modo de fazer literatura é um conteúdo riquíssimo para o nosso país. E aí, pensando no tema da Bienal, do livro na Bahia, as histórias que a Bahia conta, a gente pode fazer um link sobre essa literatura negra, né? Considerando essa grande maioria de escritores e escritoras, assim, esse componente numérico de maioria, né? De autores negros, negras, indígenas, essa confluência afro-indígena, né? Que é muito forte, os caboclos encantados contando as histórias. Eu acho que as histórias que a Bahia conta é um tema muito relevante no caso da Bienal e revela essa pluralidade, essa possibilidade da gente recontar várias histórias a partir do ponto de vista dessas figuras, desses autores que têm uma relação muito forte com a sua terra, com seus encantados, com suas histórias subjetivas. Então, as histórias que a Bahia conta, para mim, diz muito mais do que as publicações literárias, né? Eu que trabalho com um programa de TV, da onde eu ouço muitas histórias contadas a partir da oralidade, e a gente pode pensar até o conceito de oralitura da professora Leda Maria Martins, da UFMG. Eu acho que as histórias que a Bahia conta passa por um lugar muito expandido, né? De quais histórias são essas, assim, histórias guardadas, segredadas nas esquinas, naqueles lugares que a gente chama de periferia, que na verdade são centros, e que muitas vezes não são publicadas. As histórias que a Bahia conta talvez estejam nas esquinas e alguns livros, sim, mas muito mais nas nossas esquinas, e na medida em que os autores e autoras cruzam e passam por essas esquinas, a gente consegue capturar um trecho dessas histórias que a Bahia conta, porque a Bahia conta de diversas formas. Quando a gente pensa de que maneira está sendo contado não só através da literatura, está sendo contado através das redes sociais, dos papos de esquina, das vielas, do que a gente ouve ali nas mesas de conversa, de bar. Então é um assunto muito bonito porque é um assunto expandido. E em termos literários, de publicação, e aí falando da Bienal do Livro, a gente tem essa possibilidade de ver esses autores e autoras que, por acaso, cruzaram, experimentaram essas esquinas, que estão contando as nossas histórias, assim. Então, é um universo muito grande de novos autores e autoras que estão aí articulando o seu pensamento. Estou expandindo não somente para a negritude, mas para a literatura indígena também, todo mundo que tá tendo a possibilidade de publicar suas histórias capturadas nessas esquinas que contam a nossa história, né? E aí o modo, ele fica muito encruzilhado. Olha só, acho que os modos são bem encruzilhados em termos de gênero, são histórias que misturam gêneros, que tem aspectos disruptivos realmente das narrativas, assim. Não segue uma cartilha de linguagem. Ela conta a história dela, sabe? É uma literatura que abre, se a perspectiva vai ser de um encantado, de uma encantada, ou de um
de um ancestre ou de um terrestre, sabe? Nessa perspectiva terrestre ou ancestre, ela se conta, ela muda o gênero no meio da história, ela se permite, estou falando já no modo de literatura, ele se permite criar digressões expandidas no meio da história, e depois retoma a uma dimensão mais ativa, né, progressiva da narrativa. Eu acho que dentro desse parâmetro de literatura que a gente está vivendo hoje, são essas as histórias que contam, que a Bahia está contando, né, pra gente. Então, eu vejo que essas festas, como a Bienal e as festas literárias, elas têm uma obrigação muito grande em trazer esses escritos para o holofote. Uhum. Senão a gente cai no erro também de achar que quem escreve literatura negra são sempre as mesmas pessoas. Exato. Eu acho que a gente já tem até algum tempo trazendo como exemplo o mesmo livro, a mesma literatura. Tem muita gente negra fazendo. Então a Bienal precisa olhar além do alcance, sabe? Tipo Thundercat, Sei. Espada de Tandera, É. é isso, é olhar além do alcance. Quem é que está fazendo que eu não estou conseguindo enxergar? Eu estou curador da Festa Literária de Praia do Forte. É um espaço chamado Multiverso. Quando me deram esse espaço, eu falei assim, ó, multiverso é um universo múltiplo. Então eu preciso pegar assim, cada espécie de pessoa, sabe? Sim. Cada tipo de pessoa que eu puder para trazer para o meu multiverso. E aí a gente teve literatura CD, a gente teve literatura trans, a gente teve literatura preta em todas as mesas, porque a Bahia, ela é preta. Sim. Então, eu partia disso. Ó, esse autor preto estará, essa autora preta estará. Se der, a gente coloca algum branco, sabe? Mas a ideia é que, em sua maioria, tenha literatura preta. Então tem uma responsabilidade muito grande dessas festas, que é trazer à luz. Agora, a gente também não pode ser inocente e saber que existe esse holofote porque existe dinheiro. Então, a gente está num período que a literatura preta está vendendo, que a representatividade está vendendo. Então, o capitalismo vai e abraça. O capitalismo se molda, sabe? Ele nunca fica de fora do jogo. Ele vai se moldando. A gente precisa saber como agir para que esse dinheiro volte para a gente. Então, é a ideia de Tulsa lá dos Estados Unidos, sabe? A gente fazer a nossa Black Wall Street, sabe? Em que Sim. o dinheiro fique circulando entre a gente e isso fomente para que outros autores e autoras pretas apareçam. E é tão importante esses eventos grandes estarem dando esses espaços, né? Porque apesar também de nós, como consumidores, eu acredito também que precisamos estar pesquisando e sair um pouco dali do mesmo e pesquisar outros autores, porque eles estão aí, na internet principalmente. Tem gente que fala, eu não sigo criadores de conteúdo literário pretos porque eu não vejo, eu não conheço. Mas você pesquisou? Você foi atrás também dessas pessoas? Porque elas estão aí, estão falando cada vez mais, estão gritando, e olha, eu tô aqui. E isso dos eventos estarem. Porque, voltando um pouquinho para essa questão do evento, os curadores são muito importantes também, né? Com Que certeza. são a galera que convida, que constrói esses espaços. Eu tô como curadora também de um evento aí, não sei se eu posso falar. E aí eu tô nessa arena jovem e tal. E, cara, quando a gente olha para as pessoas e fala, olha só quantas pessoas. Ainda falta espaço, né? Porque temos muitos. E aí falta espaço. Nossa, eu não tenho mais dias pra colocar, senão se eu pudesse fazer um mês, eu colocava vocês em todas as mesas. Por favor, E é Roberta, me tão coloque. importante. Um spoiler só de mulheres, mas vem aí. Não, então não. Então, beleza. Brevemente, quem sabe, né? E aí? Então tá certo. E nós também, quando a gente tem esse espaço de estar convidando essas outras pessoas e dando voz, é muito importante isso de tipo falar, tá, peraí que eu vou pegar na mão dos meus, Sim. da galera, e a gente vai colocar vocês ali nos holofortes e é se ajudando. Eu acho que é um ajuda o outro e a gente vai se mostrando, porque é muito solitário você estar no topo sozinho. Então, eu vou estar nesse espaço aqui, mas é o meu amigo também, que está fazendo literatura, que fala sobre determinado assunto. Traz ele também. E aí a gente vai se conhecendo, vai na indicação. E acredito que aí as coisas vão dando certo. A Cida Bento fala sobre esse pacto da branquitude, né? Isso. Que existe
meio que seja invisível e que seja mudo, existe um pacto de brancos Existe. sempre se ajudarem, assim. Sempre. Então a gente tem que entender Que é o pacto narcisista, né? total, sabe? A gente tem que entender como é que a gente vai fazer isso para funcionar. Perfeito. Então, pô, tá no topo sozinho e olhar para baixo, assim, tem uma foto ai, cara, eu esqueci o jornal que a Maju apresentava, O jornal o Hoje, Jornal Hoje, assim. Tem uma foto com que era todo mundo da produção, eu acho que foi o dia da despedida dela, não me recordo, assim. E você ela é negra, todas as outras pessoas são brancas. Pô, é massa você ter a Maju como o rosto do Jornal Hoje, assim. Mas a gente percebe que há uma falha quando todo mundo que tá por trás não é preto, sabe. Então a gente precisa entender e olha, pelo amor de Deus, não tô dizendo que foi culpa dela não, assim. Tô não, dizendo claro. que a estrutura, às vezes, faz com que isso aconteça. Perfeito. E aí pega uma pessoa para dizer assim: "Tá vendo que vocês conseguem chegar?" Calma, não é tão simples assim. A gente vai conseguir chegar se todo mundo abraçadinho, de mãos dadas, tipo Sim. o logo do Criança Esperança, sabe? Cara, Vai chegar É lá, assim, sabe? né? Thais Araújo fala disso também, né? Tipo, tá, existe eu aqui, mas olha só quantas pessoas também podem estar aqui nessa novela, protagonizando isso e tal. Vamos atrás de outras pessoas, de outros rostos também, porque Tem, sempre sabe? também. Porque tem. Essas pessoas. Exato. Exatamente, Pô, a exatamente. gente tem muita qualidade, nossa. Literatura Lógico. preta é boa demais, sabe? Muito bom, Você cara. lembra a Cida Bento, pensadora negra brasileira? E aí eu lembro também de Sueli Carneiro. Sim. Sueli vai nos falar o seguinte, eu acho que essa frase de Sueli, ela é um chamado à reflexão, né? Sueli fala o seguinte, que todo branco, numa sociedade racista como a nossa, ele é beneficiário do racismo. Ele lucra, ele monetiza, ele fatura, isso é fato. Mas nem todo branco ele é signatário. Nem todo branco assina, endossa. Mas para além disso, e aí eu acho que essa é a reflexão, o que você, não negro ou branco, está fazendo para entender o seu lugar nessa sociedade e ir além simplesmente de um post de Instagram? Vidas negras importam, ou eu apoio, eu sou um aliado. O que você compra literatura negra? Você estimula os negócios, você entende e de alguma maneira busca um outro nível de engajamento. Quer dizer, isso é pensar também, e a literatura negra faz isso. Você acaba de falar, as pessoas dizem, mas eu não encontro, como é que você não encontra? Isso é o mais raso das desculpas, né? Exatamente, Como é que você não encontra? Sim. Você chega numa livraria de shopping, está lá, ó, a prateleira à sua disposição. Uma rápida corrida no Instagram, você vai ver quanto. Perfeito. Quer dizer, É uma então esse questão- discurso não se sustenta, né? Não se sustenta. Quantos autores negros e principalmente quantos autores não brancos você tem na sua estante? Exato. Então é a questão do aleatório, né? Que a pessoa acha que o legal é você não fazer essa seleção. Dizer assim, não, pra mim não faz diferença se é autor preto ou autor branco. Eu leio, assim. São todos autores. Todos autores, hashtag somos todos autores. Então, cara, não é isso. É o contrário disso. É você dizer assim, ó, eu li agora um autor branco. Então, beleza, o próximo seja um autor branco, o autor preto, desculpa. O outro seja um PCD, o outro seja um LGBT. Porque no aleatório você sempre vai ler pessoas brancas, você sempre vai assistir o filme que é dirigido por um diretor, por uma diretora branca. Perfeito. O sistema, ele é feito para que você pra apagar a gente, sabe? É. Então, no aleatório não vai funcionar. Aí cabe essa responsabilidade que a Sueli Carneiro fala, sabe? É só não ser racista e é o suficiente, isso não vai mudar nada, sabe? E você ainda continua no mesmo universo, lendo as mesmas coisas. E quando a gente sai um pouquinho disso e vai ler outras culturas, outras pessoas, nossa, olha só como o mundo é diverso. Olha só como outros países, não sendo literatura também estadunidense, olha só esse livro que se passa na Jamaica, olha só esse livro que se passa em África como um todo. Cara, é lindo, você descobre novas culturas, você descobre novas coisas, novos costumes. Então também é muito importante para essa diversidade de leitura. Porque Sem senão se dúvida. a gente só lê o mesmo, a gente só pensa da mesma forma, e aí nunca vai sair disso. Bom, agora bora falar um pouquinho mais sobre a Bienal do Livro, saber onde é que vocês estarão, em quais mesas, em quais mediações, né? Falando sobre o quê? Audrey, já passou a palavra para você. Em que momento da Bienal você vai estar? Enfim, aproveita aí e já faz esse convite para o nosso público. E na Bienal, no dia 26 de abril, né, eu vou estar na abertura, no Café Literário, às 18 horas. Eu, a Clarice Lira, o Jorge Augusto e a Kátia Borges vamos conversar justamente sobre essa encruzilhada
literária que é a Bahia, né? E que é o espaço literário dessas novas gerações, o que essa Bahia está contando, os modos, as maneiras. A gente vai estar justamente nos embrincando nesse lugar aí entre poetas, né? Já que a Clarice e o Jorge têm esse lugar da poesia, e o Aldo, que tem essa coisa da prosa, da dramaturgia, da ficção dialogada, e a Kátia, que vai mediar tudo isso de forma linda, assim. Eu acho que vai ser um encontro muito bonito. É uma mesa expandida no sentido de idade também. A gente pode pensar aí que é para jovens, adultos. Então, um café literário, no primeiro dia da Bienal, às 18 horas, estaremos todos juntos lá. Eu, Clarice Lira, o Jorge Augusto e a Kátia Borges, discutindo essa temática aí. O que é que a gente está falando dessa literatura baiana? Muito bem. Agora que sabemos onde é que a Audrey estará, né, em que espaço aí da Bienal, quero saber de vocês. Como é que vai ser essa experiência na Bienal? Vamos falar sobre o quê? Eu sei que a Roberta vai estar mediando também, né? Sim, sim, vou estar mediando 2 mesas. A primeira, que é uma mesa sobre Heartstopper, que vai ter a Clara Alves, autora, e o Deco Lippe. E aí a gente vai estar conversando um pouquinho sobre essa literatura LGBT e sobre essa HQ mais específico. Sim. E eu tô muito feliz que é um livro que eu amo muito. Eu tenho uma tatuagem de Heartstopper, né? Que é outro grande Que sucesso, é outro né? grande sucesso, tem série e tudo, a coisa É. mais linda. E vou estar também mediando uma outra mesa. Essa de Heartstopper, eu esqueci de falar, é no Sim. sábado, né? No dia 27, às 3 horas. E essa outra, também às 3 horas, na segunda-feira, no dia 29, que vai ter, eu vou estar mediando as arrobas que norteiam nossas leituras, tive que dar uma pescadinha, que vai ter a Babi Dewitt, autora, o influenciador Thiago Valente, o influenciador e também escritor Patrick Torres. Vai ser uma mesa maravilhosa também, que a gente vai conversar sobre criação de conteúdo, literatura, como um todo, né, na vida dessa galera maravilhosa, e eu tô muito ansiosa. Vou estar no dia 28 de abril, às 11 da manhã, junto com o Rafael Montes, a gente falar sobre Uma Família Feliz, que é o novo livro. O Rafael Montes, eu acho que mais lança livro. Né? Engraçado que eu acho que eu ia falar do da mágica, né? E aí, não é esse, ele já vai lançar outro. Cara, já vai lançar outro. E aí vem um filme, né? Em sequência. Assim, um cara maravilhoso, assim, pra bater papo. Assim. Vai ser isso, domingo, 11 horas da manhã. E na terça-feira, dia 30 de abril, às 15 horas, eu sou convidado de uma mesa ao lado do Stefano Volpe e a Lorena do Passos Entre Linhas, né? Lorena Sim. Ribeiro, vai mediar. A gente vai falar. O nome é muito bom, é o relógio do juízo final, sabe? Aquele conceito do relógio que teve muito perto ali na Guerra Fria, assim, de entender que o mundo, de fato, iria para os ares e tal. E aí a gente vai falar isso numa estética afrofuturista, numa estética distópica e tal. Como é que esse relógio ele se movimenta nesses mundos, né? Nesses âmbitos. Então, eu tenho uma relação com a Bienal que é, assim, faz muito tempo. O meu primeiro livro eu pré-lancei na Bienal lá em 2013, sabe? Você tava quantos anos em 2013, Não vou Roberto? comentar, né? Tava brincando de Barbie. E eu lancei assim o espaço das editoras baianas era muito pequeno, então quase ninguém viu, sabe? E ali eu ficava meio que vendo assim, tipo, pô, cara, um dia eu quero estar ali, sabe? Um dia eu quero estar nas arenas grandes, e assim, eu acho que 2024 vai ser essa realização de eu poder olhar para o show de 2013 e dizer assim, cara, deu certo. Sabe? Que legal, né? É. Gente, bom, vou começar a me despedir aqui, né, de mais um videocast Clube do Livro, mas antes agradecendo a você, Audrey, a Anunciação, que conversou com a gente direto de São Paulo, aqui pela internet. Muito obrigado, sucesso aí na sua caminhada também, tá? E agora aqui agradecendo, né, essa bancada maravilhosa, tive uma honra grande, Roberta, Anderson, obrigado. Obrigada mesmo. Mais e mais sucesso, mais luz nas nossas caminhadas. Por favor, fique à vontade para convidar o público para acompanhar vocês nas redes sociais, nas suas produções e também na Bienal. É isso, eu sou Anderson Chon, não vou fazer poesia de despedida, só tenho de entrada. Vocês podem me achar no @Anderson Chon. Vou agradecer demais, Ricardo, agradecer TV Bahia, Roberta. Muito massa fazer isso ao seu lado, assim. E é isso, na Bienal eu lanço o meu 6º livro, o Não Termine Comigo, Joana, sai pela editora Caramurê. Então,
pode encontrar no próprio stand da editora e me acompanhar nas redes, como eu falei, @AndersonShon é um Instagram voltado para poesias e outras coisas bacanas da vida. Muito obrigado e nos vejamos em breve. Eu que agradeço. Robertinha, Bom, vocês podem me encontrar como Dego Hit em todas as redes. Mas para facilitar, é só jogar lá Roberta Gurrit, que vai me achar. Só tem eu, então vai me achar. Então, eu agradeço muito o espaço e por estar aqui com vocês. É realmente incrível. E eu vou estar na Bienal no dia 27, às 3 horas, na Arena Jovem. E também na Arena Jovem, na segunda-feira, no dia 29, às 3 horas também. Vamos lá assistir a mesa, pô. Vai ser massa. sexta-feira que vem um novo episódio com outro tema também palpitante, importante, tá bom? E agradeço, como sempre, encerrando aqui, lembrando a frase da nossa saudosa, eterna Mãe Estela de Oxóssi, que sigamos juntos com coragem e com afeto. Obrigado. Tchauzinho, gente, ali, ó. Tchau. Até semana que vem. Tchau, tchau.